Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um OAB Entrevista. Fique com a gente, já estamos no ar. Nós começamos o programa de hoje com mais um webinar realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, intitulado Literatura, Racismo e Reparação da Escravidão. O evento online contou com a participação de especialistas no assunto. O Conselho Federal está e sempre esteve e está empenhado na luta antirracista. O Conselho Federal compreende o processo o racismo como a principal chaga histórica do nosso país, aquela que tem que ser reparada e a desigualdade deve ser corrigida. Acredito que essa gestão, dentro de todas as nossas limitações, entendendo que não é meu lugar de fala, mas acredito que essa gestão abriu as portas, o coração, permanentemente à luta dos movimentos negros, permanentemente à luta das mulheres, daquelas que militam nessa área com especial empenho, dos homens que militam historicamente nessa área, como o meu querido Humberto Adame, como a minha querida Silvia Cerqueira. Nós demos passos importantes, quero aqui citar o nosso conselheiro federal, o único conselheiro negro em 81 conselheiros, o doutor André Costa, que conseguiu, capitaneou com o nosso apoio, para a nossa alegria, a luta pela aplicação das cotas raciais na próxima eleição da Ordem. Nós teremos uma próxima eleição da Ordem marcada por uma transformação da nossa entidade que eu aposto aqui de público gerará grande efeito em 10 anos. Grande efeito em 10 anos. Que é a paridade entre homens e mulheres, paridade total entre homens e mulheres. As nossas chapas devem ser paritárias e a questão das cotas para garantir o acesso aos cargos de direção da nossa entidade, aqueles que sempre foram excluídos e que hoje representam grande parte dos advogados e da militância da advocacia. Tenho certeza que essas iniciativas que foram adotadas pelo Conselho Federal, elas marcarão uma OAB mais cidadã, uma OAB cuja prática reflita as belas palavras do nosso estatuto, cuja prática reflita no dia a dia a beleza da nossa história, na capacidade, inclusive, de mudarmos aquilo que internamente entendíamos deficiente. Isso tudo significa o trabalho da OAB. A OAB ressuscitou a história de Luiz Gama, a OAB ressuscitou a história da Esperança Garcia, a OAB vai ressuscitar agora a história de Manuel Congo e muito mais. Em cada município do Brasil há uma história para ser contada de um herói negro, de um prédio, de uma lenda, e é isso que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra vem fazendo aí desde 2014, com todas as dificuldades que são do conhecimento de todos, e cada vez mais a gente vai continuar nessa meta, irmanado com a Comissão da Igualdade Racial, com a querida Silva, e outras instituições mais. Eu quero dizer que isso é uma alegria, é um privilégio, uma honra subida. Agora nós vamos tratar da reparação da escravidão na área internacional. Estão vindo outros eventos aí, muito em breve, falar com a África, falar com os Estados Unidos, falar com a Jamaica, falar com a França, falar com a Inglaterra. E dentro dessa perspectiva, coloca-se, sobretudo, como uma dimensão importantíssima desse trabalho de construção do futuro e de reflexão do presente, a forma de nós podermos nos apropriarmos das possibilidades, das narrativas, que até aqui foi suficiente ou foi importante que se traduzisse na sua forma de resistência oral, onde, através das suas tradições, das suas transmissões, ela construiu a energia que nos manteve vivos e que nos trouxe até aqui, mas que para esses tempos do futuro e mesmo do presente fugaz, ela se apresenta como um imperativo
de consolidar agora uma formalização que permita, dentre tantas outras coisas, constituir uma narrativa que esteja acessível, que possa impactar e que possa, sobretudo, estar diante de todas as mesas para ser analisada e para poder ter a oportunidade de ser acessada e de mover, né, as peças para dentro das mentes e dos corações que precisarão estar sedentos de mudança. Ainda falando em evento virtual, aconteceu no canal do Conselho Federal da OAB no YouTube o Seminário Nacional da Promoção da Igualdade e Segurança Pública, que destacou a necessidade de debater a consolidação da democracia através do respeito a todas as raças, cores, etnias e origens. A ideia desse seminário, ela nasce da necessidade de refletir e apontar de alguma forma diagnósticos vivenciados em todo o país por nós, que somos advogados e exercemos uma advocacia militante, ativista no combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial, dentro e fora da instituição, e perseguimos, não é, a consolidação de fato e verdadeiramente da democracia. Mas, muito mais que apontar os erros, este seminário quer também contribuir para o apontamento de soluções factíveis e nos colocarmos à disposição para pensarmos e construirmos políticas que venham a reduzir o alto índice de letalidade e construirmos um país melhor e mais solidário para os brasileiros. Assim, teremos 6 mesas com abordagem policial e racialização, delegacia de combate aos crimes raciais, advocacia e aplicação dos tratados e convenções, o sistema prisional e a invisibilização das mulheres negras, corpos negros e segurança pública na perspectiva do Estado brasileiro, a necropolítica. O Brasil tem uma estatística de mortandade de jovens impressionante, inclusive por balas perdidas, por violência policial. Para vocês terem uma ideia, em cada 100 mil brasileiros, né, 60 mortos são jovens no Brasil. E quando caímos na estatística de cor, né, de negritude no Brasil, essa estatística dobra, né? Nós temos em torno de 120 pessoas em cada 100 mil brasileiros de cor que são vitimados aí a cada ano no Brasil, o que é uma coisa realmente impressionante e que muito nos envergonha. Ao final do evento foi feito um relatório com sugestões de encaminhamento. Entre as ações debatidas pelos participantes estão a criação de delegacias especializadas no atendimento de questões raciais e a instalação das varas criminais para combater esse tipo de crime. O relatório também ressalta, abre aspas, que a ideia do seminário foi considerar que, para além de apontar o racismo institucional estruturado no seio das entidades e reproduzido pelos seus prepostos por intermédio das instituições, foi ainda contribuir no sentido de apontar formas e soluções factíveis com vistas a construir políticas sociais que possam reduzir o alto índice de homicídios de pessoas pretas e assim construir um país melhor e mais solidário para todos os brasileiros. Por fim, o documento conclui nosso agradecimento à diretoria da OAB pelo acolhimento a refletir acerca de um tema espinhoso, mas que necessita ser enfrentado com vistas a construir a transformação de uma sociedade machista, racista e carregada de práticas letais contra o segmento que é o negro. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Voltamos. Obrigado pela sua companhia. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou do programa UOL Entrevista com o apresentador Kennedy Alencar. Na ocasião, ele falou, entre outros assuntos, sobre o presidente da República e crimes contra a saúde.
Na semana passada, o senhor assinou um ofício pedindo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um ofício da OAB, né, pedindo que fosse feita uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela ação dele na pandemia. E tem crimes cometidos, né, na resposta à crise sanitária que afeta o planeta inteiro e afeta mais gravemente o Brasil, como a gente está vendo. Entre outros delitos, esse ofício acusa o presidente de ter cometido um crime previsto no artigo 132 do Código Penal, que seria colocar em perigo a vida ou a saúde de outras pessoas. Basicamente isso, né? Por ter incentivado o uso da hidroxicloroquina, que além de não ser eficaz contra a Covid, pode fazer mal à saúde, e também pela falta de oxigênio em Manaus. Eu queria saber, na sua avaliação, do ponto de vista jurídico, como homem do direito, quais são os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu na pandemia do ponto de vista da OAB? Crimes contra a saúde, prevaricação. Eu estava até um dia discutindo com um colega, o exercício ilegal da medicina poderia ser discutido, né? Porque o presidente optou por ser médico, aliás, um péssimo médico, né? E então há um conjunto de crimes comuns. A Ordem dos Advogados indicou esses crimes através de uma representação. É importante dizer que não é uma peça assinada por mim. É uma representação que foi aprovada por unanimidade, conforme voto da bancada do Paraná, pelo Conselho Federal da Ordem. Nós esperamos que o Procurador-Geral da República cumpra isso, a sua missão institucional, constitucional, e encaminhe ao Supremo para que o Supremo possa investigar esses crimes que a OAB está apontando. Questionado pelo apresentador sobre a Lava Jato, Felipe Santa Cruz apontou abusos na operação. Tanto que essa decisão do Fachin, para mim, ela não é relevante sob o aspecto eleitoral, ela é relevante sob o aspecto histórico, né? Nós, há muito tempo, eu estou aqui no meu lugar de fala, eu falava isso quando ninguém falava, eu sei que você também falava, né? Dos abusos, dos desmandos, da falta de equilíbrio que havia. Ora, o processo penal ele existe, inclusive, para legitimar a pena daquele que é culpado. Agora, quem é culpado tem direito à defesa, tem direito a um advogado, tem direito a se consultar com um advogado de forma sigilosa, tem direito ao contraditório, à produção de provas, e nada disso aconteceu na República de Curitiba e nem na Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Nós não tínhamos o direito de ignorar isso, sabíamos pelo depoimento dos advogados, grandes advogados que narravam todos os dias o desequilíbrio e que acabou comprovado por um acidente histórico, né? O vazamento de comunicações que mostrou que ali não existia qualquer chance de contraposição, né? Era um time jogando com 5 contra 11 do outro lado, o juiz, o VAR e a torcida, né? Era um jogo completamente desequilibrado e foram heróicos os advogados que resistiram a isso. E o que foi marcado, e é importante até para salvaguardar a ideia do combate à corrupção, porque agora nós vamos a um divisor de águas. Eu não acho que todo esse processo de combate à corrupção tenha sido danoso ao país. Eu acho que a ilegalidade no curso desse processo colocou todo esse processo em risco. E agora não pode voltar à farra anterior do Caixa 2 que eu falava aqui. Eu sou presidente da Ordem. A Ordem é mãe da lei da ficha limpa. Nós temos que aprimorar a ficha limpa, temos que aprimorar temos que fazer uma reforma política que é a grande dívida. O ministro Barroso fala isso. É o que verdadeiramente bem está sendo devido pela classe política. Nós temos que lutar para que o avanço institucional garanta combate à corrupção dentro da lei. A gente sabe que o Brasil tem uma corrupção endêmica. A gente vê hoje o Sérgio Moro falar que não se arrepende de nada, que fez tudo dentro da legalidade, o procurador Deltan Dallagnol dizendo que há um motim, um acordo dos políticos para tentar enfraquecer a Lava Jato. Você lembrou bem, há aspectos que são do combate à corrupção que são fundamentais. Mas esse pessoal não corrompeu a lei processual penal e não jogou fora uma oportunidade de ouro de combater a corrupção endêmica no Brasil? Quem matou a Lava Jato, se matou, não foram o Moro e o Dallagnol, Felipe? Foram eles. O processo corrompido ele é corrupto tanto quanto, né? Eles corromperam o processo, né? E obviamente estão respondendo e, sinceramente, está superado, né? Basta ouvir as declarações esdrúxulas como os advogados também despacham com os juízes. Qualquer advogado que tivesse tido aquele nível de produção de provas, de antecipação de audiências,
consolidado numa comunicação, já estaria excluído da OAB. Né? A opinião pública já teria monitoramento de deslocamento de advogados, grampo de escritório de advogados, né? Operações midiáticas que nada mais queriam do que humilhar a pessoa ou prender familiares dela para que ela delatasse sem nenhuma outra prova, delações feitas sob encomenda, onde se apresentava ao delator o que ele deveria falar. Então, esse processo é um processo de que é a própria... desestrutura o próprio sistema judicial, né? E recuperar o sistema judicial e a sua legitimidade é fundamental para a democracia, porque não há como acreditar em Estado Democrático de Direito com uma justiça que faz justiça com as próprias mãos à margem da lei. Então, eles são responsáveis por isso, são responsáveis pelo resultado. Eu disse, outra coisa que vou cobrar aqui, eu dei uma declaração na minha primeira semana de presidente da OAB, me perguntaram sobre a nomeação de Sérgio Moro. Eu disse, olha, é legítimo, é até legal, mas é o maior erro histórico que eu já vi. Ele vai levar para dentro de um governo de alguém que ele desconhece todo o patrimônio histórico que ele construiu, que não é dele, é do combate à corrupção. Pode até estar hoje refletido nele, na imagem dele. Acredito eu que hoje o ministro Sérgio Moro concorda e pensa que deveria ter ouvido o meu conselho naquela época. Você pensa que eu deveria ter sido seu advogado. A OAB Nacional realizou na última semana o simpósio OAB 2030, Mulher, Justiça e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a intenção de engajar a advocacia brasileira nos objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas. A minha fala, então, ela é um pouco sobre Agenda 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão de gênero e também um pouco da Justiça 4.0. A Justiça 4.0 já é lá a justiça do futuro, a digitalização dos processos, a informatização do Poder Judiciário, a via digital. Mas, para que se chegue a tudo isso, né, nós temos sempre que lembrar que o principal propósito da justiça, para além da sua modernização, é a essência, e a essência da justiça está na dignidade da pessoa humana. E a Agenda 2030 nada mais é do que uma agenda de direitos humanos. E sendo uma agenda de direitos humanos, que visa a dignidade da pessoa humana, penso que não é possível falar sobre a Agenda 2030 sem antes fazer um breve recorte histórico. E eu remonto aqui um pouquinho lá à Primeira Guerra Mundial. Logo depois da tragédia, com milhões de pessoas mortas, foi criada a Liga das Nações. 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e aí o número de mortos, milhões e milhões e milhões de pessoas mortas, o que é que surge dali? Surge a necessidade de se pensar em paz e não violência. Chega de sangue, chega de violência, chega de morte. E é nesse contexto que nasce a Organização das Nações Unidas. E o Brasil, já no ano de 1945, por meio de decreto, ele é um dos países, já Estados-membros signatários da ONU. Desde então, ele participa de todas as Assembleias Gerais que representam o órgão máximo da ONU. É nesse contexto, então, que quando se fala em Carta da ONU de 1945, na necessidade de garantia da dignidade da pessoa humana, quando nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um dos documentos internacionais mais importantes do mundo. Inclusive, essa evolução histórica da ONU, da Liga das Nações, fazendo referência à dignidade da pessoa humana, e, posteriormente, falando da questão sobre a gestão, né? Gestão de dados, a mensuração baseado nas metas e também nos indicadores. Eu acho que isso tudo faz parte, doutora, de uma possibilidade de evolução. Se a gente não tiver os dados, a gente não vai conseguir fazer a transformação. Informação, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso você encontra no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos aos destaques da última semana. Confira. Em decisão unânime, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o ato normativo que recomenda que todos os atos processuais
sejam eles realizados de forma presencial ou virtual, devem ser gravados. A medida terá grande impacto no trabalho da advocacia e foi fruto de proposição da OAB. A seccional catarinense da Ordem defendeu a adoção da medida ainda em 2019. A OAB Nacional propôs ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para que seja determinada a suspensão imediata da aplicação da previsão constante no artigo 492 do Código de Processo Penal, modificado pelo chamado pacote anticrime. A Ordem considera inconstitucional o trecho que passou a admitir a execução provisória das sentenças condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, quando a pena privativa de liberdade fixada alcance 15 anos ou mais de reclusão. A OAB solicitou também o ingresso como amicus curiae no recurso extraordinário número 1237867, que trata da possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência. O recurso tramita no STF em segredo de justiça, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Essas e outras notícias você confere no nosso site, em oab.org.br. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!